Então, hoje nós vamos falar de evangelismo criativo, né? Evangelismo criativo. O que vem a ser um evangelismo criativo? Será que tem alguém aqui que pode nos ajudar? Boa noite, Thelma. Boa noite, grupo. Aqui é César. O evangelismo criativo é a forma que você tem de anunciar o evangelho apresentando um novo paradigma, né? Sem você ferir a essência do evangelho. Você pode mudar a forma dele, mas não muda a essência. A essência permanece. Você apresenta Jesus de uma forma bem criativa, de uma forma alegre, onde que as pessoas possam compreender o plano da salvação que está sendo apresentado. Aí você cria de várias formas para apresentar a palavra de Deus, né? A essência que não pode ser mudada, mas a estratégia que você usa para anunciar Jesus é a sua criação de você falar da essência que Jesus é para você. Quem é Jesus, realmente? Muito bem, César, né? É por aí mesmo, é esse caminho, tá? Então, o que nós vamos ver hoje, tá? Então, nós vamos agora, nesse primeiro momento, nós vamos aprender alguns princípios bíblicos do evangelismo, tá? Então, é um momento que eu vou falar bastante, vocês vão ouvir mais do que falar. Depois nós teremos um intervalo, às 20h50, vamos fazer um coffee break virtual, né? Nós não temos como fazer um coffee break todos juntos, mas eu vou disponibilizar algumas salas aqui para vocês se conhecerem, para vocês interagirem. E na volta nós vamos fazer um sorteio, quero sortear para vocês alguns prêmios, e vamos falar no curso de treinamentos que nós estamos nos propondo a fazer daqui para frente, e vamos ter algumas atividades em grupos. E depois, tá, às 10 horas, a gente encerra a aula, e quem quiser conversar, aí a gente tem um momento para conversar, fazer perguntas, aí nós estaremos à disposição de vocês. Então, vamos começar falando da base bíblica do evangelismo. O que é evangelizar? Ninguém tem coragem? Vamos lá, pessoal. Não tem certo, não tem errado, tá? Levar boas novas, levar as boas novas da salvação, né, a todos. Levar boas novas para a salvação. Mais alguma? O Franci falou. É Franci mesmo ou é Franci de Francisco? É Franci mesmo, tá correto aí. É correto? Ótimo. É Franci mesmo. Alguém mais tem alguma ideia? O ID de Jesus. O ID de Jesus. ID, pregar o evangelho. Ótimo. Mais alguém gostaria de falar? Muito bem. Então, vou pegar uma definição aqui, tá? Que vai evangelizar. Quem pode ler para nós o que está escrito aqui? Evangelizar é apresentar Jesus Cristo no poder do Espírito Santo para que os homens ponham sua confiança em Deus e, através dele, possam aceitá-lo como seu Salvador e servi-lo como seu Rei na comunhão de sua igreja. Obrigado. Tá? Então, aqui é uma definição que ela foi elaborada pelo Comitê de Arcebispos Anglicanos em 1818, tá? E ela foi adotada pelo movimento do crescimento da igreja, e é uma definição que eu gosto bastante, porque é uma definição bem completa. Então, ela explica para nós que evangelizar o que é? É você apresentar Jesus. Apresentar Jesus como? Na tua força? Não. No poder do Espírito Santo. Mas você tem que apresentar de modo que os homens possam pôr sua confiança em Deus e, através dele, possam aceitá-los como seu Senhor e Salvador e servi-lo como seu Rei na comunhão da igreja. E quem deve evangelizar? O que vocês acham? Todos. Será que é todos? O salvo. Vamos ver pela Bíblia. 2 Coríntios 5, do 17 ao 20. Então, 17 começa assim.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu separei nesse versículo aqui 4 pontos principais. Tá? Então, eu sublinhei ali. Ministério da Reconciliação, embaixadores de Cristo, nos confiou a mensagem da reconciliação, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. O que é o Ministério da Reconciliação? Alguém gostaria de arriscar? Seria o arrependimento? O arrependimento, perdão. Vamos ver, mais alguém? Trazer de volta aquelas pessoas que estão separadas da comunhão com o Senhor Jesus. Reconcilia, né? Então, vamos voltar aqui nos versículos, vamos ver então. Ó. Deus em Cristo, não, é no anterior. Aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Acho que todo mundo ouviu falar desse versículo, né? E eu acredito que todo mundo que aceitou Jesus está em Cristo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, veja bem aqui, ó. Deus, ele nos reconciliou por meio de Cristo, nós estávamos mortos, estávamos afastados de Deus pelo pecado, e por Jesus nos reconciliou, e hoje nós estamos de novo junto com Cristo. E ele nos dá o ministério da reconciliação. O que é o ministério? O ministério é um chamado, é algo que você tem que fazer. Então, o ministério da reconciliação é justamente esse ministério que ele deu a todos aqueles que aceitaram o Senhor como seu Senhor e Salvador, para que falassem da reconciliação, para que levassem essa mensagem, para que falassem, então, da reconciliação de Cristo, de Cristo com o homem. Então, o Ministério da Reconciliação, como nós vimos aqui, ele não é para um ou para outro, ele é para todo aquele que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Embaixadores de Cristo, né? Então Deus, ele considera que nós somos embaixadores de Cristo. O que é o embaixador de Cristo? Né? O embaixador, ele é, aqui no nosso mundo secular, ele é aquela pessoa, a mais alta autoridade diplomática que representa um país num outro país. E é isso que nós somos aqui. Nós somos a autoridade diplomática que representamos a Cristo aqui nesse mundo, e nós falamos em nome de Cristo, porque nós somos embaixadores de Cristo. Então, Deus nos deu o Ministério da Reconciliação. Deus nos disse que nós somos os embaixadores de Cristo. E ainda Deus confiou para nós a mensagem da reconciliação. Essa é a mensagem que nós vamos levar. É a nós que ele confiou essa mensagem. E no versículo, ainda no versículo 20, diz assim, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, aqui Deus está, então, falando por nossa boca. Então, nós falamos, é Deus falando por nós. Deus falando por nós. E por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. E é isso que nós vamos falar para pessoas. Reconciliem-se com Deus.
Eu acho que lendo esses 4 versículos que nós lemos aqui, fica mais do que claro que evangelizar é uma tarefa de todo o crente. Evangelizar não é só para pastor, não é só para evangelista, não é só para mestre. Muitas pessoas se confundem por quê? Porque eles confundem, tá, o evangelizar com o dom do evangelista, aquele que está lá em Efésios 4, né, quando fala dos dons. Então, é diferente. O ministério da reconciliação, ele é para todos. O dom do evangelista é para alguns. Então, todo crente foi chamado para ser testemunha de Cristo e proclamar as boas novas. Mas nem todo crente tem o dom do evangelista. O que será que vai diferenciar alguém que tem o dom do evangelista para alguém que só prega o evangelho com o ministério da reconciliação? Quem pode ajudar a gente? Ninguém arrisca? Bom, um evangelista que nós encontramos na Bíblia é Felipe. Tá? E onde Felipe andava, Felipe, ele tinha o dom de evangelista. E onde Felipe andava, aconteciam o quê? Curas e milagres. Então, geralmente, a pessoa que tem o dom de evangelista, ela acompanha esse dom, o dom da cura e o dom do milagre. Tá? Agora, nós temos que levar o evangelho, mas nem todos nós temos o dom de evangelista. Mas nós temos o quê? O ministério da reconciliação. Tá? Mas quem tem o dom de evangelista, geralmente, você vai acompanhar que o dom de cura e o dom de milagres está acompanhando a vida dessa pessoa. Tá? Então, essa é uma diferença, as pessoas se confundem muito nisso aqui, mas isso aqui é uma diferença bem interessante a gente saber. Tá? Então, não é desculpa dizer que você não vai evangelizar porque você não é evangelista. Quem abrir o microfone, pode falar. Oi? Pode falar. Quer comentar alguma coisa? Tá? É que eu não vejo todos vocês, não vejo quem abriu o microfone. Tudo bem. Tá? E a evangelização. Então, Billy Graham, uma vez, ele falou o seguinte, né? Que a evangelização abrange todos os esforços no sentido de declarar as boas novas de Cristo com o objetivo de que as pessoas atendam a oferta de salvação de Deus e tenham fé e tornem-se discípulos. Então, o que eu destaco aqui? Tá? Então, evangelização, ela abrange todos os esforços. Tá? O que são todos os esforços? São várias maneiras que nós temos para levar, então, Jesus Cristo para as pessoas. Tá? Então, vamos ver uma coisa agora. Eu entendo que eu tenho que levar justiça para todo mundo. Eu já entendi isso. Eu entendi que essa é a minha missão, e a missão de todo cristão é essa. Eu não poupo esforços para levar Jesus Cristo para os outros. Mas eu falei de Jesus para um amigo meu, e esse amigo meu era muçulmano. Ele me ouviu e me disse que ele vai continuar acreditando que Jesus é só mais um mensageiro de Deus. Tá? É só mais um, como outros profetas tantos. Você acha que essa pessoa foi evangelizada? Vai aparecer para você uma enquete aí no celular. Você acha que essa pessoa foi evangelizada? Sim ou não? Foi sim. Vamos lá. Só está respondendo ainda. Nem todos responderam. Está bem equilibrado. Vamos ver o resultado?
Olha só, tivemos um empate. 50% sim, 50% não. E agora? Quem quer defender o sim? Ele foi sim evangelizado, até porque a gente falou de Jesus, né? Agora quem convence não é a gente, é o Espírito Santo. É minha opinião também. Minha opinião. Isso, a própria palavra, o texto diz assim, ó, faltou um dia aí, falei de Jesus para um amigo, né, que é missionário. Ele me ouviu atentamente e me disse que vai continuar. Ou seja, não se sabe os caminhos que a pessoa usou, essa pessoa, o que os textos, quais os fundamentos, mas disse que ele falou. Não entra no mérito o que ele falou. Daí, decidir em ser o mesmo é a opção dele. Né? Aí o que pode fazer agora é orando para que o Espírito Santo de Deus convença naquilo que ele ouviu. Mas eu acho que ele, quando disse que ouviu atentamente, isso sim caracteriza como uma comunicação. Houve uma comunicação de Jesus, a pessoa levou Jesus para ele. Decidir já é um critério dele, do muçulmano. Mas a pergunta é, e você acredita que ele foi evangelizado ou não? Sim. Sim, creio. Ele foi evangelizado. A minha opção foi sim. Sim. E quem defende o não? Agora, não suficientemente, né? Não suficientemente. É claro que se há possibilidade de continuar fazendo, aí pode partir para o ensino. Mas que houve uma pregação do evangelho para ele, sim. Mas pode ter uma ação progressiva. Houve pelo menos um primeiro contato. Foi lançada a semente da palavra de Deus. É isso aí, você planta, mas Deus rega e faz crescer para haver a colheita, né? Então, todos vocês estão certos, mas a pergunta é, essa pessoa foi evangelizada ou não? No meu entendimento, sim. Metade das pessoas disseram que não. Quem quer defender ou não? Ninguém vai defender ou não? Então vamos ver sobre isso. O que Jesus manda? Jesus manda que a gente pregue, não é isso? Jesus está mandando a gente pregar, tá? Vocês falaram aqui. O aceitar ou não, não depende de nós. Porque o que está nesse sistema aqui de evangelismo, tá? Quando a gente evangeliza alguém, então nós estamos falando de Jesus para essa pessoa. Essa pessoa que está sendo evangelizada, ela está nos ouvindo. E o Espírito Santo está agindo em nós e está agindo nela. Nesse ato aqui de evangelizar, o que depende de nós? O que depende de nós é o falar. A gente fala. Agora, para essa pessoa aceitar Jesus, tem outros dois fatores externos. Tem o Espírito Santo, que vai ter que convencer ela do pecado, e ela tem que querer. Então, para nós, depende o falar. E falar como? Falar de forma clara, que a pessoa entenda. E o Espírito Santo e a própria pessoa está sendo evangelizada, cabe a outra parte. Então, se nós falamos, esse é meu entendimento, se nós falamos o Evangelho de forma clara e demos a ela a chance de dizer sim ou não, ela está evangelizada. Aí, a partir daí, é uma decisão dela e é ela com o Espírito Santo. Qual é a definição que nós vimos lá no início de evangelismo? Vamos voltar lá no início. Apresentar Jesus para as pessoas. Né? Evangelizar é apresentar Jesus no poder do Espírito Santo, para que os homens ponham sua confiança em Deus e, através dele, possam aceitá-lo como seu Salvador e servi-lo como seu Rei na comunhão da sua igreja. Olha,
possam aceitá-lo. Você é das ferramentas. O aceitar ou não depende da pessoa e do Espírito Santo. Então, não quer dizer que porque a pessoa não aceitou a Jesus, como o caso desse muçulmano que eu falei para vocês, que ela não foi evangelizada. A evangelizada ela foi, mas a partir daí é o livre-arbítrio dela. Tá? Então, evangelizar depende de nós. A conversão, não. Então, o que acontece? Eu tenho visto pessoas que decepcionam muito. Porque elas, eu falo de Jesus, eu falo para as pessoas e a pessoa não aceita. Eu falo para as pessoas, a pessoa não aceita. Esse peso não tem que cair sobre nossas costas. Nós temos a função de falar. E falar de forma clara e usar estratégias claras para isso. Agora, o peso da pessoa não aceitou Jesus, esse não tem que cair sobre nossas costas, porque a conversão não depende de nós. A conversão depende dos outros dois fatores que nós vimos. Da pessoa sendo evangelizada e do Espírito Santo de Deus. Alguém quer comentar sobre isso? Eu acho que uma coisa que dá subsídio ao não, a falar sobre a escolha aí, acho que também talvez possa estar compartilhando também um pouco, reforçando essa fala. Talvez a escolha do não é pela pergunta, evangelizar ou pregar. Se a pergunta fosse, ele foi pregado a ele o evangelho, como evangelizar, às vezes, dá uma ideia de acabado. E aí não, evangelizar pode ser o pregar, o primeiro contato, né? Talvez o termo pregar, foi pregado o evangelho para o muçulmano, foi pregado. Talvez o termo evangelizar, que às vezes parece que subentende que havia um processo contínuo, de que teria que ter mais tempo. Talvez, acho que a razão da escolha não. Mas todo mundo foi perfeito aí na escolha. Mais alguém quer falar? Concordo plenamente com o Carlos aí. Eu entendi da forma que ele falou exatamente, mas com um sentido diferente, né? Aquilo que convence o Espírito Santo e tal, mas a forma empregada eu tive essa mesma concepção do Carlos, por isso eu marquei não. Perfeito. Ok. Mais alguém? Muito bem. Às vezes a gente quer forçar, né? Às vezes a gente quer forçar a pessoa a aceitar, né? Mas agora você explicando, eu pude entender que não depende da gente, né? Quando a gente fala, né? A gente fez a nossa parte, aí depois que a gente fala, aí já é o Espírito Santo que vai começar a agir, né? Na vida daquela pessoa, né? Ótimo. Ótimo. Eu acho que uma coisa boa que pode ser levada em consideração, dependendo do contexto, da pessoa, se esse muçulmano, eu tenho muito contato com ele, aí que tal fazer um mapa social, um conhecimento dessa pessoa, dos seus gostos, né? Se for um primeiro contato, foi pregado o evangelho. Tá? Mas se tem a possibilidade de estudar mais essa pessoa, de acompanhá-lo, aí você pode estar fazendo isso de forma até gradativa, né? No trabalho, na escola, na comunidade, né? Acho que também depende muito também do contexto, da realidade. Não só no falar, mas também no agir, né? Porque às vezes você evangeliza melhor em atitudes do que em palavras. Com certeza. Sim, muito bem. Pelo testemunho, né? Que o convite é aí ser de minhas testemunhas, né? Testemunha não requer falar, mas é o viver, representar Cristo, como o professor colocou, como sermos embaixadores. Eu tive esse exemplo um dia desse entre dois amigos que hoje estão brigados, onde um é evangélico, o outro não. Aí eu conversando com esse que não é evangélico, ele disse assim, o cara está na igreja, a gente pegou uma discussão por conta de um erro meu. Agora, ele que vive pregando Cristo a mim, eu pedi perdão a ele, ele não me perdoou, está sem falar comigo hoje. Que tipo de cristão é ele? Aí foi isso. Falou muito de Cristo, mas na hora da atitude não colocou em prática aquilo que deveria ser feito, né?
Isso é, O depende julgamento, muito. o julgamento não depende de nós, né? Ele está julgando o outro. Isso aí tem que deixar Deus falar o coração dele. Mas ele não é crente. O problema é esse. Não, mas é justamente isso que ele estava dizendo, era assim, que por ele não ser crente, por esse outro amigo sempre pregar o evangelho para ele, o amor de Cristo, que Cristo perdoa, que Cristo tudo, ele na hora não colocou em prática, porque ele não perdoou. Aí quando eu digo, às vezes o falar em si não é o suficiente, mas sim as práticas. As atitudes evangelizam muitas vezes mais do que as palavras. Sim, com certeza. Colocar em prática Tiago 1:22, para não sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra, né? Às vezes, muitos de nós estamos dentro da igreja, estamos somente ouvindo. Hora de exercer a nossa fé, praticar aquilo que o Evangelho, para ser discípulo de Jesus, a palavra diz que conhecereis que sois meus discípulos, quando aprender a amar uns aos outros. O problema é que a gente não sabe amar dentro das igrejas. A gente ama de boca, mas não ama com o coração. Essa que é a verdade. Aí damos um péssimo testemunho desse e realmente dificulta a pessoa ouvir, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, se a pessoa ouve, mas não dá um bom testemunho, fica complicado realmente. Aí acaba tendo que usar muitas palavras, né? Aí forçar a barra, muitas vezes, para poder justificar uma concepção dele, mas às vezes a própria obra não dá esse embasamento a ele. Aí tem gente que força a barra no pregar do evangelho, na fala, por faltar às vezes o testemunho. Né? Há casos sim desse jeito. Muito bem, pessoal. Então veja assim, né? Evangelismo é uma coisa muito complexa, né? Então aqui nós estamos dando só assim uma passadinha de leve por cima, né, para entender alguns conceitos. Né? Então, tanta coisa envolvida, vocês falaram aqui sobre relacionamento, sobre ter exemplo, né? Então, é tanta coisa, né, que o evangelismo é complexo. Mas o que tem que ficar de mais importante aqui do que eu falei aqui nesse trechinho é isso, que vocês não levem nas costas de vocês esse peso, tá? Se você falou de Jesus, apresentou Jesus para a pessoa, e naquele momento ela não entendeu, ela não aceitou, não leve esse peso para você. Você fez a sua parte. Você fez o que Jesus mandou você fazer. Pode ir lá mais adiante, pode ser que ela aceite. Você vai continuar com ela, você pode continuar acompanhando ela, como o Carlos falou ali antes, né? Continuar junto, e aí pode ser que adiante ela se converta. Mas o mais importante é que você não carregue esse peso na vida, nas costas de você, porque esse não é um peso seu. Né? Quem vai convencer é o Espírito Santo. E a pessoa tem que querer. Tá? Isso. Eu estou só citando um exemplo. Hoje, na onde eu moro no Nordeste de Amaralina, cidade de Salvador, no bairro da Chapada. Aí nós temos um lugar que a gente fez de Praça da Bíblia. Esse lugar era usado muitas vezes por delinquentes. Aí eu fui um deles, né? Lá na minha infância, na minha juventude, para praticar atos ilícitos, uso de droga. Esse lugar nós fizemos agora uma praça e colocamos uma Bíblia de aço carbono, um monumento muito lindo. E a gente então está reformando a praça, que vai fazer o aniversário dela no próximo domingo. Mas para fazer isso, a gente arruma a rua. A gente fez outros 3 jardins. Onde era lixo, nós fizemos jardim. Aí agora a gente faz a manutenção desse jardim, faz um mutirão na rua, para pintar e preparar isso para o domingo que vem, se Deus permitir. Aí alguém disse assim, Carlos, comigo, você deveria se candidatar a vereador. Eu disse, se isso acontecesse, você não ia ver minha cara aqui pintando o jardim. No gabinete você ia me encontrar, porque você ia se deparar sempre com meus assessores. O primeiro passo de um candidato, quando ele ganha, é sair do endereço dele, de origem. Eu disse, eu ganho mais estando aqui com você, exercendo essa função de missionário. E eu procuro não confundir, mesmo sabendo as duas coisas. Eu prefiro ser esse aqui. Ele era quase 7 horas da noite. Eu disse assim, eu sou ele. Você foi da mesma infância que eu. Você ainda não tomou a decisão a Cristo. Mas eu estou aqui do seu lado, dando esse exemplo, até que você um dia, quem sabe, possa decidir. E o que eu puder fazer para te ajudar nessa escolha, eu farei. Então, você ter essa possibilidade de estar com alguém junto no seu cotidiano, esse evangelizar ele pode ser de forma espontânea
como a amiga falou, pelo testemunho de vida, pelo que você faz, como você representa a Cristo. Isso faz muita diferença, que é o testemunho, né? Foi uma experiência que eu vivenciei hoje. Ele disse, pô, cara, perfeito, isso mesmo. Perfeito, cara, isso aí mesmo, né? Então, como eu falei, evangelizar... Alguém chamou? Isso. Boa noite. Aí. Meu nome é Eliezer. Eliezer. Eu gostaria de tirar uma dúvida, por favor. Sim. A respeito dessa pergunta do evangelismo que foi feito aí, o sim e o não. Tá. Porque, às vezes, tem pessoas que realmente levam o peso quando elas falam do amor de Cristo para alguém, e a pessoa não aceita, ela acaba levando aquele peso da pessoa não ter aceitado Jesus. Mas eu vejo um outro extremo também, onde as pessoas pregam o evangelho, né? E aí as pessoas não aceitam e elas simplesmente lavam as mãos. Ah, essa pessoa já é conhecedor, já preguei, agora eu lavo as minhas mãos. Eu vejo que tem esses dois extremos. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio. Estou certo no meu pensamento ou não? Sim, né? Em nenhum momento, tá, foi falado que é para largar a pessoa, tá? O Carlos falou antes aqui, né? Ele foi bem no que ele falou quando ele disse que não saiu a forma que foi apresentado, né? Que podia continuar junto com aquela pessoa, tá? Então a gente não está falando em abandonar a pessoa. O que nós estamos falando é se a pessoa já tem subsídios para aceitar Jesus, tá? Então, se ela está evangelizada ou não. Porque isso acontece, Eliezer. Isso acontece, da pessoa, às vezes, ela tem conhecimentos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? O Jô Soares, né? Todo mundo aqui conhece o Jô Soares. O Jô Soares é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Fala 7 idiomas. Não tem assunto que você fala com ele, que você vê ele falando que ele não tem conhecimento. Ele já leu a Bíblia várias vezes. Mas até hoje, pelo que eu sei, ele não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador dele. Por uma decisão e um entendimento pessoal dele. Tá? Então, pode ser que ele venha aceitar mais adiante. Tá? Então, nós vamos largar o Jô Soares por causa disso? Não, as pessoas que estão do lado dele, têm a obrigação de estar acompanhando ele e continuar falando de Jesus para ele e mostrando as verdades. Para que uma hora, e orando, intercedendo, para que uma hora o Espírito Santo possa tocar na vida dele. Tá? Então, não é largar. Mas o Jô Soares já tem argumentos mais que suficientes para ele dizer, eu entendi, eu quero aceitar Jesus ou eu não quero. Aí é uma decisão dele. Perfeito, compreendi. Entendeu? Beleza. Cidinha, levantou a mão. Pode falar, Cidinha. Cidinha está no mudo, Cidinha. Cidinha, não te escutamos. Então, tá. Depois ela fala, então. Tá? Bom, agora vamos começar numa parte um pouco mais prática, certo? Então, evangelismo tem tudo a ver com comunicação, né? Nós vimos aqui, evangelizar é você se comunicar, é você falar. Jesus, quando ele para se comunicar, ele usou várias formas. Ele usou parábolas, ele usou perguntas, tem vezes até que ele foi bem-humorado, tem vezes que ele fez palestra. São várias formas que Jesus usou para poder evangelizar. Tá? Que outras formas podemos usar para anunciar as boas novas? WhatsApp. WhatsApp, quem mais? Os brinquedos, brincadeiras, que é o que eu faço uso, né? Jesus se utilizou muito de formas abstratas, mas também do concreto, do uso do concreto, como a moeda, como as flores, né? Como os pássaros, se utilizar de coisas concretas, como o próprio doutor, o próprio professor aí, ele se utiliza da sua profissão de odontologia para poder
se utilizar, se falar, pregar o evangelho, apresentar Cristo. Eu me utilizo de brinquedos, brincadeiras. Como eu sou pedagogo, pesquisador da infância, aí então eu pesquisei as brincadeiras tradicionais. E depois eu perguntei, Deus, o que fazer com os brinquedos? E ele foi me instruindo. Aí hoje eu me utilizo de brinquedos para poder pregar o evangelho. Isso para idoso, criança, adulto, para o que for. Então, os brinquedos, brincadeiras, forma lúdica, né? O uso do lúdico. Vai, Lucas. Tem um ministério nos Estados Unidos que chama Feed the Hungry, que é Alimente o Faminto. Então, eles trabalham muito com homens de rua, pessoas que estão passando fome. Eles fazem um pacotinho de lanche para a pessoa, e dentro do pacote de lanche, eles colocam um folheto, e se a pessoa quiser, faz uma oração com a pessoa. Achei muito legal essa forma de anunciar as boas novas. Muito legal. Alguém mais tem alguma experiência? Alguma sugestão? Na nossa igreja, fizemos um trabalho, como a pergunta diz, né? Como as formas que podemos usar, seria a criatividade. Nós fizemos o trabalho de evangelizar através de uma situação de rua. Eu representei um mendigo, e nós saímos de noite para... Eu estava com cartaz pedindo um abraço. Você pode me dar um abraço? Nossa, foi uma experiência muito marcante. E tinha um grupo atrás de mim, minha esposa também participou, está até aqui falando que foi muito bom. Estava atrás de mim, quando a pessoa resolvia me dar um abraço, aí o grupo chegava e anunciava a palavra de Deus. Mas, nossa, foi assim, uma experiência que não dá para você descrever o que eu senti, mas eu estava assim, bem mesmo caracterizado por morador de rua, mas muito maltrapilho, muito sujo, fedendo, né? Botei coisas para ficar com mau cheiro. Mesmo assim, teve pessoas que tiveram compaixão, se sensibilizou do momento que eu estava pedindo simplesmente um abraço, e veio e me dava um abraço. Nossa, houve momentos de choro, pessoas que desabafaram comigo, também não estavam na minha situação, mas poderiam se sentir como uma pessoa abandonada por causa de relacionamento quebrado. Nossa, foi muitas histórias que nós vivenciamos ali, e foi uma estratégia de evangelismo que nós fizemos, foi muito bom, muito bom. E no domingo, algumas pessoas foram até a igreja, conhecer a palavra, né? Foi muito interessante. Então, olha que legal. Pode falar. O uso do teatro. O uso do teatro, né? No caso dele aí, foi um personagem. Ele criou um personagem. Pode ser uma arte cênica, o teatro. O uso do teatro, eu acho que é muito bom também. E aí, conseguiram esticar a perna? Conseguiram conversar com o pessoal? Conhecer alguém? Na minha sala, a conversa fluiu bem. Ah, é? Que bom. Ninguém nem viu o tempo passar. Faltou o tempo. Faltou o tempo. Essas partes são boas, né? Trocar experiência, conversar. Legal. Então tá. Então a gente estava, antes do intervalo, né? Estava falando então de outras formas de anunciar as boas novas, né? Vocês deram alguns exemplos aqui, e foi muito legal os exemplos que vocês deram. Por quê? Porque mostra o quanto, né, a gente tem que falar do evangelho conforme o público-alvo que nós estamos falando. Porque se nós não falarmos de acordo com aquele público-alvo, da forma daquela pessoa entender, aí não adianta, porque aí a nossa comunicação não foi eficaz. Tá? Então, isso é muito importante. E é importante, então, que a gente tem que se adaptar conforme a circunstância. Né? O próprio Jesus se adaptou. Olha, quer mais uma adaptação melhor do que essa? Olha o que diz lá em João 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai.
cheio da graça da verdade. Né? Então, Jesus ele estava lá na sua glória e ele se adaptou para vir como homem, para poder trazer essa palavra para nós como homem. Então, Jesus saiu da onde ele estava para ser aqui como nós, para poder trazer, alcançar a gente. Então, essa adaptação é muito importante. Quando a gente for falar de Jesus, conforme o ambiente que nós estamos, nós temos que estar totalmente adaptados a esse ambiente. Né? Quer ver um exemplo aqui? Ó? Olha esse versículo aqui. Ó. Você precisa ser regenerado pela semente incorruptível, mediante a palavra de Deus. Como é que você falaria esse versículo para uma criança? Carlos, você que diz que gosta com brincadeiras. Esse versículo, como é que você falaria para uma criança? Eu começaria, eu conhecendo ele, geralmente na minha mochila eu levo um monte de coisa. Tem até feijão, caroço de feijão. É como aqui ele sugere pela semente incorruptível, eu traria para ele um caroço de feijão e começaria a falar para ele o que é que ele conhece do feijão. Ele ia dizer que eu uso em casa. Né? Eu já fiz experiência na igreja, deles poder plantar. Em uma situação de classe, por exemplo, eu peguei o feijão, dei para cada um deles, e aí eles levaram para casa, colocamos com o algodão molhado, e depois cada um trouxe o seu feijão. Ele já tinha brotado, e a partir dele eu pude trazer verdades bíblicas a partir do feijão. Dizer assim, que assim como o feijão ele precisou das condições necessária para que ela pudesse brotar, assim nós precisamos. Não usamos a água, então Cristo, ele é a água viva, é ele que nos faz viver. Assim também a gente precisou do sol. O sol é o calor do Espírito Santo. Então, eu não lembro agora assim as palavras que eu usaria agora, mas lembro de um contexto que eu já usei e funcionou. Mas eu quero saber prático desse versículo aqui. Como é que você faria ele para uma criança? Eu sou uma criança de 6 anos e eu quero que você me traga essa mensagem aqui. Desafio aí. Né? Então vai pensando aí, tá? Ismália, como é que você falaria isso para o médico? Professor. Tainá, pode falar, Tainá. O que significa regenerado? É mudar? É mudança? Regenerado. Quem ajuda a Tainá? Transformação. Mudado, né? Transformado. Transformado, né? Nascido de novo, transformado. Muito bem. Ismália, como é que você falaria isso para o médico? Essa palavra aqui. Não, tá no mudo, Ismália. Tem que desmutar o microfone. Você tem que desmutar o microfone, Ismália. Você tem que apertar ali embaixo, tá no celular, ali embaixo, na esquerda, vai ter um microfonezinho. É mesmo, esqueci. Então tá. Tá todos aqui falando. Falar para o médico, não sei se você não viu Aí eu falaria assim com ele, assim, ó. Posso pensar mais, depois eu te falo? Essa, vai pensando, tá? Alguém quer ajudar a Ismália? Vamos lá. Ana Suélida, quem sabe você ajuda a Ismália? Estou pensando, peraí. Falaria assim, ó, você precisa... médico, né? É o médico que eu estou falando, né? Nós precisamos de ter uma vida cada dia, né? Mudada diante de Deus, que é o Senhor que nos muda, nos transforma, né? A semente que é Jesus, mediante a palavra de Deus, só através da palavra de Deus, né? Que nós somos regenerados através de Jesus, né? Pela semente corruptível que é Jesus. Claro, e assim. Acho que aí ele te entenderia. Eu estou falando aqui, sim.
dessa maneira, né? Cidinha, se abrir o microfone e quer ajudar o Carlos, como é que falaria para uma criança? Não, abriu o microfone não tá. Então, vamos pensando aí, tá? Então, veja, ó, como é importante, tá? Nós temos que nos adaptar e levar a palavra conforme o público que nós queremos alcançar, tá? Então, você não pode falar para o médico da mesma forma que uma criança. Não pode falar com o pedreiro como você fala com o arquiteto. Você não pode falar... né, com cada pessoa, você vai ter uma forma de falar. Assim como um morador de rua, você tem uma forma de falar. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Mas e aí? Até que ponto essa adaptação, se a Giovana perguntar primeiro? Pode falar, Giovana. Sobre o versículo, sobre regeneração. Para o médico, eu acho que a gente deveria usar, né, a profissão dele, falar assim, doutor, como o senhor trabalha regenerando a saúde das pessoas, você trabalha com o corpo físico, há um Deus que trabalha com a regeneração, com o espírito, e regenera e transforma as pessoas. E com a criança, a gente poderia falar assim, sabe, quando você cai, se machuca, e aquela feridinha, com os dias elas fecham, e aí você fica bem. Pois é, aí é o seu corpinho, e o corpinho é o templo do Espírito Santo, e o Espírito, ele regenera a sua alma, lá dentro do seu coraçãozinho, quando há uma dor, uma tristeza, o Senhor vem e regenera, e tira aquela dor. Jesus é o único que pode fazer isso em sua vida. Eu acredito que seria um caminho. Muito bem, Giovana. Sim, né? Boa aula. Isso. É isso aí mesmo, tá? Então, veja, ó, como ela adaptou, tá, para a linguagem, para o médico entender, adaptou a linguagem dele. Agora, até que ponto, né, essa adaptação, essa forma da gente falar, até que ponto é válido, até que ponto é bíblico, até que ponto não é. Então, teve alguém que falou lá no início da aula, bem no início da aula, uma coisa muito importante, né? Que uma coisa é a forma que você fala, outra coisa é aquilo que você está falando. Por quê? Né? Porque existem princípios e existem métodos. Se eu pegar um perfume e colocar num frasco pequenininho, ou eu colocar esse perfume num frasco grande, ele vai continuar sendo um perfume. A essência dele é o que está ali dentro. A essência desse perfume sempre vai se manter. Agora, a forma que ele vai se apresentar é diferente. E quando nós vamos evangelizar, nós temos que ter isso muito em conta. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, quando você tomou banho hoje, ou tomou banho ontem, né? Você começou por onde? Você vai saber. Eu comecei pela cabeça, depois eu fui descendo, né? Aí lavei o meu corpo, lavei minha perna. E como você tomou o banho anteontem? Vai dizer, da mesma forma. E anteontem? Da mesma forma. Esse é o método. É a forma como você levou. Agora, o que você vai levar, que é a palavra, isso é a essência. Isso nunca vai mudar. O método vai mudar. Se você vai falar com criança, se você vai falar com adulto, se você vai falar num grupo de empresários, se você vai falar com adolescente, o método muda. Mas a essência jamais vai mudar. Então, toda vez que fugir da essência, aí é perigoso. Aí passou da régua bíblica, né? Aí não passou naquele filtro. Agora, se você manteve a essência, a forma que você vai usar, não importa. E isso vai mudar. Teve um tempo que era muito comum evangelizar com panfleto, né? Era muito comum a gente encontrar pessoas evangelizando com panfleto. Evangelização com panfleto hoje já é muito mais difícil. Por quê? Porque as pessoas vivem trancadas em casa, porque as pessoas elas vivem, né, em grades. Quem é que vai abrir a sua porta hoje para receber alguém?
Eu me lembro quando era criança que passavam os vendedores de enciclopédias na rua, eles vinham, entravam, era normal. Aí vinha, entrava, ofereciam, minha mãe já vinha e oferecia um cafezinho, né? Já conversava. Hoje em dia, como que nós vivemos, isso não dá. Então, nós temos que estar mudando isso e não confundir o que é método e o que é princípio. O princípio é a palavra. Agora, não é porque eu não gosto que a palavra seja pregada dessa forma, ou seja, daquela forma diferente, ou seja, assim, que está errado. É só um jeito diferente de fazer. E isso, quando a gente vai ficando mais velho, é difícil a gente entender. É difícil a gente começar, né, a querer se adaptar ao método. Então, a gente começa, essa música é muito agitada, eu não gosto dessa forma, eu não gosto daquilo. Mas isso é só método. E as igrejas hoje racham por quê? Racham porque as pessoas estão discutindo métodos e não princípios. Então, eu não gosto do jeito que é essa igreja, vou embora. Não gosto da cor, não gosto da música, e assim vai. E no evangelismo é isso. Nós temos que estar sempre focado na essência. E o que é a essência do evangelismo? Tá? A essência do evangelismo é o que eu chamo aqui da rua, a Rua de Romanos, tem uns livros que falam na Estrada de Romanos, que é o plano da salvação. Lá em Romanos nós encontramos 4 versículos que eles falam bem claro, tá? Que deixou bem claro, então, o que é o plano da salvação. E essa aqui é a essência que nós temos que levar para evangelizar. Se alguém está no computador e consegue ler para nós o primeiro versículo? Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, primeira coisa que tem em mente quando for evangelizar, você tem que, a pessoa tem que entender isso, que nós somos pecadores e nós carecemos da glória de Deus. Segundo versículo, quem pode ler para nós? Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Segundo ponto que tem em mente quando for evangelizar, tá? Primeiro ponto que nós vimos, o homem é pecador, pecou, destituído da glória de Deus. E qual é o salário do pecado? É a morte. Né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse é o segundo ponto a apresentar. O terceiro ponto, quem pode ler para nós? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E o último? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Muito bem, Ismália, tá? Então, essa aqui é a essência, tá? É a essência do evangelismo. É isso aqui que nós temos que levar. De que forma você vai levar? Aí que é o evangelismo criativo, que nós estamos falando hoje. A forma vai depender para quem você vai falar, né? O tipo de pessoa que você quer alcançar. Como é que você vai fazer? Isso é a forma. Mas tem que estar embutido em tudo que você fala, esse aqui. A pessoa tem que entender o plano da salvação. Ela entendendo, a tua missão está cumprida. Aceitar ou não, aí é questão do Espírito Santo e da própria pessoa. Então vamos lá falar de dinâmicas, tá? De evangelismo. Alguém já viu essas cores aqui? Ô, Valentina? Sim. Você não vai comer mais, não? Alguém já ouviu falar sobre isso? Quem ouviu? Pode falar. Sim, já ouvi falar. Essa aqui é uma forma que a gente tem, tá? Então, de falar aquele plano da salvação, que pode ser adaptado para várias formas, tá? De várias maneiras a gente pode estar adaptando. Então, o que representa cada cor dessas, né?
representa como está mostrando ali. O verde é a criação, né? Então Deus criou o homem para o homem estar junto com ele, viver em harmonia, né? Para ser um amigo de Deus. Então a criação lembra o quê? A criação lembra a natureza, né? O início. O preto é o pecado. Então, o pecado entrou no mundo, né? O homem pecou, e o pecado fez o homem, então, se afastar de Deus, e o homem ficou afastado de Deus por causa do pecado. O vermelho do sangue, então, Jesus, né? Deus mandou seu filho Jesus, que morreu, né? E o sangue de Jesus, então, nos restaurou, e então nos uniu de novo a Deus, então, e apagou, e se você é Jesus, ele apagou o pecado da sua vida. Então, o 4, Espírito Santo, né? Então, por intermédio do Espírito Santo, você pode aceitar Jesus e a glória de Deus para que você viva, então, eternamente com Deus, né? Numa cidade de ouro, numa cidade maravilhosa. Então, aqui são 5 cores que eles vão... aqui ele está resumindo, aqui é a escada de Romanos que nós vimos lá na frente. Tá? Então, ele está resumindo. Isso aqui, como é que a gente adapta? Já ouviram falar da pulseirinha evangelística? Aquela que você faz com as cores, né? Que você faz a pulseirinha e com miçanga, aqui chama miçanga pelo menos. Você vai colocando, você coloca as cores para você falar de Jesus. Você pode usar o livro Sem Palavras, né? Que é o livro Sem Palavras, que é um livro que não tem palavras, cada página é uma cor. E você conta essa história através desse livro. Sempre adaptando ao público-alvo que você quer falar. Tá? E existem muitas outras formas de você falar. Por exemplo, tá? Olha só, essa aqui. Você encontra um surfista de 38 anos na praia, ou uma surfista, no caso. Ela está viajando sozinha e imediatamente lhe diz que sempre se sente muito ligada à natureza nas ondas. Ela adora o sentimento de liberdade. Como você pode compartilhar com ela o evangelho? Em 3 minutos, usando o que nós vimos aqui antes, usando esse plano da salvação. Então, você tem 3 minutos para falar o evangelho para ela. Alguém pode... Arrisca? Difícil? Primeira coisa. Vamos lá. A nossa surfista, tá? Surfista, na praia, 38 anos, e tá lá, andando na praia. Ela admira a natureza, não admira? Se é uma surfista, tá na praia, provavelmente admirador da natureza. Qual é o ponto que nós temos que chegar? Falando do quê? Da natureza. A criação de Deus. E como é que a gente pode chegar? Falando para ela sobre isso. Boa tarde, tudo bem? Você sabia que foi Deus quem criou o mar? Foi Deus quem criou todas as águas. Ele criou o mar, ele fez separação entre as águas e a terra, e ele fez o mar para que o homem pudesse desfrutar. Você sabia disso? Carlos, aí vamos ver algumas coisas, tá? Primeira coisa, tá? Você já chegou falando igrejês. Você está falando com surfista. Se você chegar falando em igrejês, provavelmente já vai apresentar alguma resistência. Sim, sim. Né? Então, como é que se aproxima, né? Primeira coisa, ela está ali na beira da praia. Você pode chegar, olha só, né? Olha que linda essa praia, né? O mar tá lindo hoje, não tá? Tá. Pois é, que legal, né? O mar tá lindo. Poxa, aquele que
que criou o mar deve ter sido uma pessoa, assim, muito, muito esperta. Deve ter sido uma pessoa da hora, né? Imagina, criou o mar, a natureza. Você viu como você desperta a atenção da pessoa? Tá? Porque você está falando a linguagem dela. Sim, sim. Naquilo que ela está. Então, você não vai chegar direto falando de Jesus. Você tem que chegar e falar aquilo que a pessoa, tá? Que a pessoa entenda, aquilo que atrai ela, como foi falado do médico, da criança, lá antes. Tá? Então, totalmente. Mas daí você pode continuar. E você quer falar do pecado. Pois é, mas sabe que, né, esse mar é tão lindo, mas olha só, né, como é que está acontecendo aqui. Olha quanta sujeira no mar. O homem poluindo esse mar que era para ser assim uma coisa maravilhosa, a natureza está ficando tudo estragada porque está sendo destruída. Mas eu acho que ainda tem solução para isso. Eu acho que isso a gente pode pegar, pode mudar. Você não concorda com isso? Né? Mas eu queria ter a chance de conhecer mesmo aquela pessoa que fez esse mar. Você não gostaria de conhecer ele também? A pessoa poderia, sim, eu conheceria, eu gostaria. Aí você pode falar, introduzir, pois assim como esse mar, né, maravilhoso, aí você vai contando a história, como esse mar maravilhoso, né, a poluição está fazendo com que ele seja um mar que daqui a um pouco a gente não pode nem usar, assim também, né, era o pecado, quando o pecado entrou no mundo, porque aquele que criou o mar, não precisa falar diretamente a palavra Jesus, Deus, tá? Nesse momento você pode falar, porque aquele que criou o mar, ele fez nós para estar ali junto dele, mas aí entrou o pecado, a sujeira, afastou, e você vai contando a história. Mas olha a dificuldade que nós temos para pegar e falar sem usar o nosso igrejês. Então, isso é adaptação, né? Porque a gente começa a falar em igrejês que as pessoas não entendem. Quando eu me converti, antes de eu me converter, eu passei na frente da igreja e estava tocando aquela música assim: incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja. O que eu, quando não era cristão, entendi, né? Entendi aquilo, meu Deus, essa igreja, eles queimam as noivas? Olha só que absurdo, né? Eles queimam as noivas. Um dia, Giovana, quer falar? Giovana abriu áudio, não, tá? Um dia eu fui num retiro, lembra que eu fui num retiro e foi assim um final de semana e foi aquele retiro maravilhoso e tal. E quando eu voltei do retiro, na segunda-feira eu fui atender no meu consultório e eu estava assim ainda deslumbrado com as coisas que tinham acontecido no retiro e tal, e sem me dar conta, às vezes eu estava cantando um hino, cantando alguma coisa, né, e eu atendendo um paciente e eu sem querer, assim, totalmente espontâneo, comecei a cantar assim: eu sou do meu amado e ele é meu, né. O cara abriu o olhão para mim e falou assim: doutor, o senhor é gay? Né? Porque essa é a nossa linguagem, né? A linguagem de igreja. Então, a gente está tão acostumado com isso que, às vezes, a gente tem essa dificuldade de estar falando, mas nós temos que se adaptar. Então, eu vou fazer o seguinte, agora, eu vou dividir vocês nas turmas de novo e vou dar 3 minutos para vocês me dizerem como é que vocês vão falar em 3 minutos de Jesus para essa surfista, tá? Vamos lá. Conseguiram? Alguém conseguiu? Vamos lá, Ismália. Conseguiram, Ismália? A gente estava falando assim, né, assim, o método, né, que você estava falando, para a gente chegar, a gente conhecer porque a pessoa gosta, né? A gente já entrar ali, observar o que a pessoa gosta, qual que é a praia dela, né? Eu quero prático, bem aquilo que nós vimos ali, naquele caso, bem prático.
que você vai dizer? Eu falaria assim, né? Agora, você falando que a gente não pode falar muito crentece, que você falou assim, tipo assim, né? Começando a falar sobre Deus, né? Tem que ter, assim... Eu falaria assim... Nossa, hoje está um dia lindo, né? Olha que mar lindo, né? Como é perfeito, né? O mar, né? Você vê as ondas, né? Eu sou meio difícil de fazer isso, mas é muito bonito, né? A criação, né? Eu vou esperar um pouquinho, eu fico assim meio... Vamos lá, alguém quer compartilhar? Falava assim, ó, é muito lindo, né? Tudo que... A gente não pode chegar falando de Deus, né? Você falou assim, não pode ficar falando assim, já da palavra de Deus, né? Falar assim, falando sobre, né? Sobre ali o que a pessoa curte, né? Estando ali naquele momento, né? Então, eu falaria assim, sentaria, né, perto da pessoa, ou às vezes com a pessoa de lado, assim, conversando, eu vou me pôr lá naquela hora, aí eu acho que vai ser mais fácil. Né, eu falaria assim, nossa, que lindo que está o mar hoje, né? Nossa, que sol mais lindo, né? Que perfeição, né? Da criação, né? De tudo, a gente vê os mínimos detalhes, né? Do cuidado do nosso Criador, né? Do que ele tem feito, né? Que já criou, né? Aí eu falaria assim, vou deixar para a próxima, viu? Não vou enrolando até amanhã. Não é fácil, né? Não. Mas alguém quer compartilhar? Pastor, eu vou tentar aqui. Eu tenho pulseira. Eu tenho uma pulseira, entende? Ouviu aí? Estamos ouvindo, Carlos. Pode ir. Eu tenho a pulseira. Acabo que eu vou meio que me confundir um pouco. Porque por conta da aplicação, né? Então, eu estou ali de praia diante da minha amiga surfista, de uma pessoa que eu acabei de ver. E aí eu digo assim, eu vou dizer assim, eu também peguei onda, eu vou dizer para ela. Eu digo, como é que estão as ondas? Qual a avaliação que você faz hoje das ondas? Como você é o mar? Aí, diga que ela responde, altas ondas, também peguei muita onda. Fica com a prancha. Eu era jacaré, eu pegava jacaré. Eu peguei durante muito tempo na minha juventude. E era muito bom. O que você acha do mar? Qual a sua relação com o mar? O que é que você pensa? Aí lá que ela responde, poxa, o mar é minha vida, é onde eu me acho. Era isso que eu também pensava, eu pensava desse jeito. Eu ficava o dia todo no mar. Eu comia pão cacetinho. Meu almoço era pão cacetinho durante o almoço, ali meio-dia. Porque eu não queria ir para casa. Porque eu queria estar na praia. Estar na praia é estar bem. Mas vejo que hoje também está nublado no dia de hoje. Ainda que as ondas estejam boas, o tempo está nublado, né? Muito escuro, né? Chuvoso, muita chuva, mas as ondas estão boas. Aí eu digo assim, ó, essa relação com a natureza, eu acho que o bom é obra de um criador, de uma pessoa muito especial. Ela fez o mar, essa pessoa fez esse mar para que a gente pudesse desfrutar. Ele fez tudo perfeito para que a gente pudesse ter alegria, paz, ter completude. E ainda que a gente não se sinta hoje, no entanto, o mar ainda é essa perfeição. Quando ele fez com essa ideia que a gente pudesse se encontrar. Né? Estamos diante de um tempo hoje nublado, escuro, mas é possível que depois desse tempo nublado venha o sol. Né? Depois eu conheço uma música que ela diz
que após a chuva vem o sol, né? E aí essa pessoa fez esse mar muito perfeito, fez o mundo perfeito. Ele criou a chuva, a tempestade, que ainda que ela pareça que nos assuste, ela fez. Ele que fez. Assim também, na nossa vida, a gente tem tempestade. Mesmo que a gente esteja no melhor lugar, depois de ter pegado altas ondas, quando nós formos para casa, poderemos encontrar tempestade. Mas essa pessoa que criou esse mar também, ele pode estar ao nosso lado. Ele prometeu estar sempre ao nosso lado, né? A ponto de ele poder ter entregado o seu único filho. Ele entregou o seu filho para que todo esse mar, que hoje ele é muito bom, ele já foi melhor, mas um dia ele vai restaurar os céus e a terra. Ele diz que fará um novo céu e uma nova terra. E eu acredito que Deus vai fazer um mar para a gente. Eu gosto tanto dele que eu anseio que um dia Deus faça um mar para a gente surfar. Muito bom. Parabéns, Roberto. Olha, Carlos, viu como melhorou da primeira abordagem que você fez para essa? Tá no mudo, Carlos. Tá no mudo, Carlos, nós estamos te ouvindo. Ser menos formal, ser mais informal, né? É isso aí, tá? Pessoal, nós passamos um pouquinho da hora, tá? Então, quem tiver que sair, tá? Não tem problema, pode sair, tá? O Felipe está dizendo, cara, que você passou os 3 minutos, né? Era para ser em 3 minutos, tá? Mas conseguiu levar a mensagem, tá? Só lembra quem for sair, que quando... Nós vamos continuar um pouquinho mais aqui, mas quem tiver... Quando sair, vai aparecer uma pesquisa para você. Se você puder responder a pesquisa, tá? Eu agradeço, certo? Mas antes que o pessoal saia, tá? Eu vou fazer o sorteio. Não esqueci do sorteio, tá? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu vi que vocês já fizeram os comentários. Estão vendo minha tela aí, né? Estamos. Estamos, então tá. Vamos lá, então. Opa! Ana Suélida. E quem que é Tef Cruz? Eu estou por aqui, Ana Suélida. Sim, e quem que é Tef Cruz? Sou eu, Stephanie. Ah, Stephanie, tá? Então, a Ana Suélida foi a primeira, pode escolher, Ana, qual que você quer? Em Busca de Deus. Em Busca de Deus, esse aqui, tá? E a Stephanie, né, que foi, levou esse aqui. Depois vocês me mandem no privado o endereço de vocês, que eu vou pôr no correio, tá? Depois vocês mandem no privado. Ótimo. Então tá, parabéns aos vencedores. Muito bem. Então, assim, ó, né, olha como mudou a abordagem do Carlos agora, né, daquela primeira que ele fez. Agora ele teve muito mais proximidade com a pessoa do que na primeira vez. E é isso que nós estamos falando. O evangelismo criativo é esse. É você se adaptar à situação e mandar a mensagem de forma que aquela pessoa consegue entender. Eu tenho certeza que agora ela conseguiu, né, essa surfista conseguiu entender muito mais fácil e aceitou muito melhor do que daquela forma. Lembrando o seguinte, evangelismo de rua, evangelizar na rua, tá? Você vai ver assim, o resultado imediato, às vezes é muito pequeno. É muito pequeno mesmo. Dificilmente você vai achar alguém que vai na hora, que vai orar, vai aceitar Jesus, mas é uma semente. Esse tipo de evangelismo é uma semente, né, que você está lançando. Então você lança e um dia
né, vai chegar lá adiante e você vai colher o resultado. Então você nem vai saber o resultado, você só vai ver depois. Mas evangelismo de rua é isso. Mas por que é importante o evangelismo de rua? Primeiro, para lançar semente. Segundo, para você ir perdendo a desinibição para falar de Jesus, né? Porque quem evangeliza na rua consegue evangelizar em qualquer lugar, porque não é fácil, né? Você abordar alguém que você não conhece para evangelizar. Então é importante. Mas é muito mais a semente. Por isso que eu digo, não carreguem aquele peso, né? De achar a pessoa não se converteu, eu não sou bom evangelista, eu fiz errado. Não. Isso não é com você. Isso é depois, é o Espírito Santo que vai tratar disso. Tá? Bom, vamos ver mais um exercício aqui. Agora eu quero ver, tá? Te viu do surfista, joia. Agora é o seguinte, encontre um objeto na sua volta para explicar o evangelho ao seu colega. São 2 minutos, tá? É 2 minutos. Eu tenho aqui, por exemplo, uma caneca. Como é que poderia falar de Jesus usando essa caneca? Ou algum objeto que tenha na volta aí, tá? Vamos lá, pensem aí. Professor, eu já estou aqui com minha caixinha de declaração de amor. Então tá, vamos lá, vai, Carlos. É 2 minutos, Carlos, hein? Boa noite, tudo bem? Você já recebeu uma declaração de amor hoje? Olha, não é minha. Tudo bom? Tira aqui. Tira essa mensagem. Posso ler para você? Quero o teu encontro contigo. Pode ser hoje? Te espero onde você estiver. Te dou o amor que ninguém pode lhe dar. Assinado Jesus Cristo. Olha, você sabia o quanto essa pessoa ela te procura? Ela te está à sua procura há muito tempo. Há muito tempo ela está onde você está. 30 segundos. Ela quer ter um encontro com você. É uma pessoa que te ama muito. E o nome dela é Jesus, pois ele morreu no seu lugar para que você pudesse ter a vida eterna, para que você pudesse voltar a ser hoje filha de Deus, pois essa é a vontade de Deus. Você gostaria de fazer isso? Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração. Muito obrigado. Amém. Amém. Passou 2 minutos, tá? Por que é importante esses 2 minutos? Porque às vezes vai ser a pessoa que está na parada de ônibus, na fila, e você não vai ter tempo, tá? Mas foi bem. Tá? Vamos lá. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Coragem? Vamos lá, Stephanie, você ganhou o livro, tá feliz? Ana Suélida. Eu tenho aqui à minha frente um copo de vidro transparente, né? E isso me faz lembrar do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E eu usaria esse copo ministrando, né? Que nós somos transformados, nós somos purificados através do sangue de Jesus Cristo. Mas Stephanie, eu quero ver na prática, Stephanie, tá? Você me encontrou na rua, no reinado de Jesus, você tem o copo, tá? Ou na sua casa, em 2 minutos. E na prática, o que você vai me dizer?
poxa vida, olha que interessante esse objeto na minha mão, né? Um copo. Isso me traz a lembrança, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, que nos limpa, né? E assim como o copo, nós enchemos ele de água, nós somos cheios do Espírito Santo, do Espírito Santo de Jesus Cristo, que é a fonte da água da vida. Muito bom, tá? Só que você entrou falando já muito igrejês no início, tá? Ó, tá vendo essa caneca aqui? Essa caneca tem um chá. Esse chá tá tão bom. Mas onde eu tomei um chá que era tão amargo, né? Um chá que estava amargo e eu não gostei nem um pouco. Né? E sabe que isso me lembra muito a minha vida, que na minha vida também foi assim. Eu passei um tempo na minha vida que eu estava muito amargo, né? Como esse chá. Sim, era muito amargo, tudo estava dando errado. Mas hoje não. Hoje, graças a Deus, tudo melhorou. Olha como eu despertei a curiosidade da pessoa para ela saber. A primeira coisa que vai querer saber, opa, como é que mudou? Aí eu posso contar, entendeu? Pois é, então, eu estava com um problema no casamento, estava desesperado, mas um dia teve alguém que veio à minha casa e me contou, não precisa falar o nome de Jesus, me contou, me apresentou uma pessoa que eu comecei a conhecer cada vez mais, e essa pessoa veio e a minha vida foi mudando, eu fui aprendendo com ela, e hoje tudo mudou. Então você vai atiçando a pessoa a querer saber cada vez mais. E aí que você vai, então, no final, que você vai apresentar, então, a Jesus para ela. Entendeu? Mas tem que deixá-la curiosa, tem que deixar para ela essa vontade. Tá? Se a gente entrar com igrejês, pode contar que nós não vamos conseguir um bom resultado. Né? Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? A gente pode fazer uma aula só de estratégias, tá? Estratégia de evangelismo, dá para a gente fazer uma aula. Então, quando vocês forem lá preencher a avaliação, vocês podem colocar lá, ó, que a gente pode, né, criar uma aula da gente fazer sobre estratégias e a gente pode fazer. A gente se aprofunda bem só em estratégias mesmo, tá? Para a gente ir desinibindo e lembrando, sempre colocando os princípios, tá? Então, sempre aqueles 4 princípios, a escada de Romanos, tá? O plano da salvação tem que estar embutido naquilo que nós vamos falar. A forma não importa. Muito bem. Professor, eu só queria assentar a questão da cor. Tá. A cor, não existe uma cor certa, tá? Existem várias formas de cor. Eu costumo usar aquelas ali que eu coloquei, tá? Eu vou compartilhar esse slide lá no grupo do WhatsApp, você vai poder ver, tá? Eu vou compartilhar lá, você vai poder ver, tá? Mas existe outros que usam a cor branca, né? Ao invés do azul, então não tem... Não existe... Eu digo o uso da cor preta. A gente já não usa o termo preto nem negro, por conta desses embates que nós temos tido aí. Sim. Quanto à questão da matriz africana. A gente usa o termo escuro, a cor escura. Escura. Pode usar o marrom. Pode ser até o marrom, pode ser o roxo, no lugar do preto. Porque assim, por que logo o preto representa o pecado? Também pode se ver isso como barreira, assim como a linguagem muito cristã, também a cor preta pode ser uma barreira. A cor pode ser uma cor escura, roxo, e citar a cor escura, porque se colocar a bola preta, a gente teve dificuldade, muita dificuldade. Com Bahia, por exemplo, a Bahia é um dos estados mais negros da federação. E aí a gente pode encontrar dificuldade. Então, a sugestão é que use o termo cor escura. E aí pode ser o roxo. Nós substituímos a cor preta por qualquer outra sendo escura. O roxo, o marrom. Ótimo, né? Isso aí mesmo, tá? Bom, então, para a gente encerrar, alguém quer compartilhar alguma estratégia que conhece?
Não? Então tá, pessoal, já estamos avançado da hora, estava sobre o que a gente queria. Então agora eu estou à disposição de vocês, né? Quem quiser fazer pergunta, quem quiser saber alguma coisa, e eu quero agradecer de coração que vocês estiveram aqui. Daqui a 2 semanas vamos continuar falando de evangelismo, vamos falar de evangelismo de crianças, aí nós vamos ser mais específicos, então, para crianças. E o curso, né, tá lá, eu vou botar o link depois, quem se interessar em fazer o curso de missões, então, né, fazendo até amanhã tem esse desconto aí. Depois ele passa a ser 199 e daqui um mês vai para 299. Ok? Então, muito obrigado, tá, para quem vai sair agora, e quem quiser ficar, estou aí à vontade agora à disposição de vocês. Professor, vai ser disponibilizado, nesse caso, para o